Ontem eu estava aqui no YouTube vendo um vídeo do Elton Luiz e tem uma parte que ele fala a respeito do problema que se tem nos pequenos tempos perdidos. Ou seja, durante o nosso dia, a gente acaba tendo alguns pequenos momentos que são tempos da qual a gente não precisa necessariamente fazer algo. E como a gente tem gastado esse tempo? É justamente isso que ele comenta no vídeo. Muitas vezes a gente gasta esse tempo com coisas aleatórias e principalmente coisas que não agregam em nada para a gente. Para falar a verdade, a maior parte desse tempo é gasto rolando o feed para cima e vendo vídeos de 1 minuto, vídeos que não agregam. E depois de um certo tempo que a gente viu tanto vídeo e salvou tantas coisas, a gente às vezes nem é capaz de dizer o que a gente aprendeu ou que de fato aquilo tudo que a gente viu agregou para as nossas vidas e que a gente vai colocar em prática. Pegando esse ponto do tempo perdido, eu às vezes também me pego cometendo esse pecado, que é o quê? Gastar esse tempo com bobeiras. E hoje eu tive uma experiência incrível, né? Fui cortar o cabelo mais cedo e o barbeiro pediu para que eu aguardasse cerca de 30 a 40 minutos, porque tinham duas pessoas na minha frente. Não, prontamente eu falei, ó, vou aguardar aqui na praça. E pegando esse ponto que eu aprendi no vídeo de ontem, eu levei um livro para que, se eu tivesse um momento livre, eu pudesse ler o livro e não gastar esse tempo com coisas que não vão agregar valor para a minha vida. Um ponto aqui é que a gente precisa também de distração, né? Então, existem alguns momentos que a gente de fato precisa distrair. Não é sobre isso que o Elton comentou no vídeo dele, e principalmente o que eu estou passando aqui. Mas se a gente utiliza esse tempo, esses tempos livres totais, gastando ou jogando fora esse tempo vendo feed, a gente acaba não aproveitando os momentos. E quando a gente perde tempo, e é o nosso bem mais precioso, a gente, depois de um certo período, percebe que a gente passou o dia todo ou passamos horas na rede social e a gente não pôde, por exemplo, viver momento com as pessoas que nos rodeiam, por exemplo, compartilhar ideias com pessoas novas. E é sobre isso que eu vou falar hoje, porque nesse período que eu fiquei esperando, então eu peguei o livro e comecei a ler ali. Então, na segunda página, basicamente, uma senhora chegou, comentou, falou boa tarde comigo e sentou do meu lado. E eu percebi que ela tomou um remédio, respirou bem fundo e ficou ali com os olhos fitados ali, parados, observando a praça. E eu continuei ali a minha leitura. Quando eu chegava ali mais ou menos na terceira página de leitura, ela puxou um assunto comigo, falou a respeito de mosquitos, né? Ela falou: olha, o verão é muito bom, mas o mosquito não. Ele incomoda e tudo. E eu parei, observei, conversei um pouquinho com ela e voltei à leitura. E aí, nesse momento, eu pensei naquilo que o Elton colocou no vídeo e também pegando uma parte de outros ensinamentos que eu tive, que é a questão da escutativa. A gente muitas vezes se pega em situações da qual pessoas aparecem e a gente acaba deixando ir embora porque a gente não quer gastar tempo ou doar nosso tempo para escutar. Se fosse em outro momento, talvez ali, principalmente com a hora, eu iria mexer no celular, ou eu iria, em algum determinado momento, sair ali da conversa e falar que eu estou um pouco atolado, que eu estou correndo, mas eu decidi escutar. Então, eu fechei o livro, guardei o livro, e aí comecei a prestar atenção no que a senhora estava falando comigo. E aí ela começou a contar uma história da vida dela, de como ela perdeu o marido, o filho, de como as situações
elas cooperaram para que ela pudesse, mesmo em todos esses momentos difíceis, vencer as lutas e as batalhas e prosseguir. A gente comentou muito a respeito do sinônimo do Natal e do final de ano, quando as pessoas se reúnem, mas na verdade elas não estão ali presentes. O que elas querem de fato é registrar apenas uma foto para colocar nas suas redes sociais, mas ali, aquele momento, elas não estão vivendo. A gente comentou muito a respeito de final de ano, e principalmente do que de fato fica na vida. Ela falou muito a respeito do marido dela, que teve um empreendimento muito grande, e qual é o legado ou qual história se conta a respeito dessa pessoa quando ela se vai. Então a gente teve um momento muito bom de 30, 40 minutos de conversa, e ali eu pude presenciar e apreciar de um momento muito especial para mim, porque foi um tempo da qual eu mais escutei do que propriamente falei. E aí o rapaz me chamou para cortar o cabelo, eu me despedi, queria continuar aquela conversa, estava bastante agradável, mas aí eu fui cortar o cabelo e depois eu fiquei pensando e decidi então gravar esse vídeo aqui, porque a gente está muito próximo do fim de ano, vai terminar 2025, entraremos num novo ano, e geralmente quando se chega aí no término de um ano, a gente acaba parando para refletir, parando para pensar em tudo que a gente fez no ano anterior ou no ano vigente, o que a gente deseja fazer, e muitas vezes a gente acaba cometendo o mesmo erro que a gente cometeu no ano anterior, que é fazer metas e planos audaciosos, grandes demais, e que acabam somente gerando frustração, porque pesquisas já demonstram que apenas 8% das pessoas, depois da segunda sexta-feira de janeiro, continuam com aqueles planos, com aquelas metas que definiram lá no final ou no início do ano. E cerca de 90% das pessoas abandonam de vez tudo que escreveu no seu papelzinho lá no final do ano. Eu, por anos, fui essa pessoa que pensava muito grande, escrevia no papel metas audaciosas e que, na sua maioria, não conseguia concretizar nenhuma dessas obras. E a gente percebe até hoje nessa conversa que questões mais simples são talvez as metas e os planos que a gente precisa colocar. De fato, a gente precisa pensar em coisas grandes, a gente precisa sonhar grande. A nossa vida também precisa ter ambição, mas ficar apenas focado nisso talvez não seja o caminho virtuoso para que a gente possa encontrar de fato plenitude e principalmente encontrar a felicidade nesse ano que vai vir. Então, como romper essa barreira, como de fato quebrar esse círculo vicioso de construir algo tão grande no papel e que a gente não vai ter motivação e força suficiente, consistente e principalmente a disciplina para fazer aquilo sair de fato do papel. Eu gostaria de dividir com vocês aqui 3 pontos que eu fiquei pensando depois dessa conversa com essa senhora e que eu gostaria de compartilhar com vocês, e principalmente porque esse é o primeiro vídeo aqui do canal e eu fico muito feliz e realizado com essa possibilidade de compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido durante esses últimos anos e principalmente depois do momento crucial na minha vida, que foi quando, de fato, eu consegui materializar, ou seja, escrever o meu propósito. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse canal, é sobre isso que a gente vai dividir e compartilhar com você dia a dia aqui.
Estava aqui gravando, aí minha esposa me ligou, então eu parei para atender e agora eu volto para falar, para continuar, na verdade, dialogando a respeito desse tema tão crucial para o término desse ano e também para a construção e materialização dos nossos sonhos no ano que vai vir, né? Esse 2026. Então eu separei 3 pontos aqui de posse de tudo que a gente conversou e dessas experiências que eu passei ontem vendo o vídeo do Elton e também hoje com essa senhora aqui na praça da minha cidade. E pegando isso tudo como um pano de fundo, me fez trazer 3 pontos principais, mas eu também gostaria de acrescentar mais um no final. O primeiro ponto é presença. Ela falou muito a respeito disso, que no passado se tinha presença, ou seja, as pessoas quando se reuniam, essas pessoas estavam 100% vivendo aquele momento. E que hoje ela quase nem quer mais sair com seus parentes, porque é muito mais para uma mídia, registrar momentos para mídia, para as pessoas que não estão ali, e as pessoas que de fato estão comungando naquele local, elas não estão vivenciando aqueles momentos. Então, a presença é fundamental. Então, sejamos mais presentes em 2026, que a gente possa estar presente nas vidas das pessoas e principalmente nesses momentos de presença que a gente possa fazer a diferença. Então, essa talvez seja a nossa primeira meta para o ano que vem. O segundo ponto, e que me moveu muito e me deixou muito feliz, foi a questão da escuta ativa. Muitas vezes a gente já quer direto dar a nossa opinião e a pessoa nem pediu. Às vezes ela só quer passar uma situação ou simplesmente comentar a respeito de algo e a gente, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa estrutura, a gente já quer de bate-pronto dar uma resposta. E, na verdade, a pessoa só quer que a gente ouça. Então, que a gente possa, no ano de 2026, escutar mais e falar menos. Isso fala muito de empatia. Se a gente consegue escutar mais, a gente também consegue se colocar no lugar do outro. E a partir do momento que eu faço isso, eu gero conexões verdadeiras. E isso inspira, isso conecta, isso transforma a vida do outro. E como aconteceu comigo, quando o outro é transformado, eu também saio ganhando. Então, que a gente possa, no próximo ano, escutar mais e, principalmente, se emocionar pela história do outro, tá? Sentir as emoções, sentir o momento e também que a gente possa, no momento ideal, compartilhar e somar com as nossas histórias e com as nossas vivências, mas que nesse momento de presença, que a escutativa também possa ser o nosso ponto de foco no próximo ano. O terceiro ponto e que eu venho estudando há um certo tempo e é algo que transformou a minha vida e que a gente conversou muito é a respeito de propósito. Quando ela fala de legado, o que as pessoas vão comentar de você, quais são as histórias que as pessoas vão contar de você quando você não estiver mais presente, isso é o legado. As coisas, elas se vão. Os bens, eles são compartilhados, eles também se vão. As paredes, elas ficam, mas talvez essas paredes não sejam mais suas e nem da sua família. O que de fato fica como legado é o que você deixou no outro. Isso permanece vivo. É por isso que algumas histórias, até hoje, anos e anos depois, são compartilhadas porque aquilo não ficou somente num papel, ou aquilo não ficou em coisas, mas sim ficou no coração das pessoas. E a partir do momento que eu consigo impactar as pessoas para que a minha história fique com elas, aí sim eu vou deixar um legado. E na minha visão, eu acredito fielmente no poder do propósito e eu creio que o legado maior é aquele que vem do propósito. Então, que no próximo ano a gente
possa descobrir o nosso propósito. E a partir do momento que eu descubro o porquê eu estou aqui, eu também preciso entender o que de fato eu preciso fazer para me conectar com as pessoas e colocar o meu propósito em prol dessas pessoas. E aí também descobrir como eu posso fazer isso, que é através das suas habilidades, dos seus talentos e dos seus dons. A gente vai falar um pouco disso em outros momentos nos próximos vídeos, mas não esquecendo, primeiro, presença, segundo, escutar, escutativa, terceiro, legado, propósito. E o quarto pilar, aí eu acho que fundamental para nortear todos os nossos planos e metas para o próximo ano é justamente a gratidão. No final da nossa conversa, ela falou: Eu sou grata, eu agradeço por tudo. E ela contou uma experiência, ela se emocionou muito falando do Natal que ela passou sozinha o Natal. E ela falou que meia-noite ela saiu para a varanda da casa dela, se ajoelhou e orou a Deus. E nesse momento que ela orou, mesmo sozinha, sem o seu marido, sem o seu filho, ela agradeceu pela vida, ela agradeceu pelo neto dela, pela nora, por todos os outros parentes, pediu a Deus que protegesse as crianças órfãos, as crianças que nesse momento de Natal passam por necessidade, as famílias que estão sendo destruídas por várias questões do nosso mundo atual. Ela pediu por todo mundo, ela não pediu para ela. E no final ela agradeceu pela vida e pela oportunidade de vivenciar momentos maravilhosos mesmo em meio à tristeza. Isso sim é fantástico, isso sim é plenitude. Então que a gente possa em 2026 ser grato. Até porque tem um ponto que é muito importante, que eu gosto muito também de comentar, né, de conversar, que a gente só vai conseguir no próximo ano concretizar todos os nossos planos, todas as nossas metas, os nossos desejos e os nossos sonhos por intermédio de coisas que não estão nas nossas mãos, coisas que a gente não controla, coisas que a gente não consegue comprar, coisas que a gente não consegue barganhar ou negociar. A gente precisa do dom da vida, que é algo que a gente recebeu por graça, é um dom imerecido. A gente não merecia, mas a gente recebeu. O dom da vida é algo que não me pertence. Eu não consigo dizer se amanhã eu estarei vivo, se daqui a 10 minutos eu estarei vivo, ou se no final do ano que vem eu vou conseguir estar vivo e principalmente ter concluído A ou B de metas. A única coisa que me garante isso é que no momento presente eu possa viver de forma plena. Isso é a única coisa que me garante que eu vou estar vivo e que eu possa de fato concretizar algo. É nesse momento chamado presente. O futuro a Deus pertence. Então a gente precisa ser grato porque a gente só vai conseguir concretizar algo no ano que vem se a gente entender que a gente precisa da vida. E a vida não me pertence, eu não tenho controle sobre ela. A partir do momento que eu tenho vida, eu preciso de ar. Eu preciso respirar. E esse ar que entra nos meus pulmões e que me dá força, fôlego para eu seguir e encarar os meus dias, também é algo que eu não consigo controlar, eu não consigo gerenciar. E uma coisa também primordial é o tempo, e o tempo também não me pertence. Então, de posse disso, eu consigo entender que se eu não for grato pelo que eu recebo a cada dia, dificilmente eu conseguirei ter força suficiente para conquistar os nossos planos e metas. Então, recapitulando esse vídeo maravilhoso que eu estou tendo prazer, eu estou, né, muito feliz e realizado com essa, na verdade, com essa realização de um sonho.
Esse é o primeiro vídeo, então vão ter várias coisas que eu vou aprimorar, mas isso não é o que importa. O que importa é que nessa simplicidade aqui que eu quero compartilhar, estou compartilhando algo do fundo do meu coração, que são essas vivências. Então, recapitulando mais uma vez, para que o nosso próximo ano seja um ano de metas e planos concretizados e principalmente de metas e planos que vão ao encontro do nosso interior e que eu tenho certeza que vai emanar coisas positivas e que outras pessoas serão impactadas e transformadas a partir das suas metas e dos seus planos, é que você consiga canalizar esses 4 pontos. Então, que a gente possa ser presente na vida do outro, que a gente possa escutar mais e falar menos, que todos os nossos planos e metas estejam baseadas no nosso propósito de vida, para que a gente possa deixar um legado e que a gente, em todo momento, possamos ser gratos pela vida que a gente recebeu. Foi um prazer ter esse tempo com vocês, compartilhar essas experiências com vocês e será um prazer ainda maior ter você ao meu lado nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos. Muito obrigado por tudo. Meu nome é Caleb Leite e é um prazer estar aqui com você e juntos entrarmos nesse ano que de fato será um ano transformador e de muitas realizações. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.